E aí pessoal, aqui é o Igor novamente, estamos de volta para a nossa terceira aula do módulo de divisão celular, que hoje nós vamos falar sobre a meiose. E bem pessoal, como nós temos... na aula anterior, nós vimos que a mitose é um mecanismo para criar cópias exatas. A meiose, então, seria um mecanismo para criar as cópias diferentes. Que nome furado danado chamar de cópia se é diferente, né? Mas enfim. Vamos deixar isso para a sequência. Vamos ver o que é que dá para fazer por aqui. Caso você não tenha assistido ainda a aula de mitose, assista aqui, está no balãozinho para facilitar para vocês. Eu recomendo que você assista, porque ela vai lhe dar uma base para você compreender bem direitinho o que é que eu vou estar falando por aqui. E você vai conseguir entender que existe muita coisa parecida. Que, na verdade, diferença entre um e outro tem muito pouco. E se você conseguir assistir pela mesma didática, você vai entender direitinho o que é que eu estou falando. Tranquilo, pessoal? Então, a meiose ela tem três características que são muito marcantes. São elas. Na primeira, a gente vai ter que o conteúdo de cromossomos do núcleo vai ser reduzido a metade. Ou seja, se uma célula tinha 48 cromossomos, ela vai acabar com 24, seus filhos. Se uma célula tinha 2 cromossomos, ela vai acabar com 1. Uma célula de 1 cromossomo, então, faz meiose? Não, porque ela não pode acabar com meio. Além disso, tem uma outra coisa que a gente vai ver, que geralmente, justamente porque a gente vai ficar com metade do núcleo e metade do núcleo, geralmente a gente vai ter que juntar duas para poder fazer um indivíduo inteiro. Então isso é uma coisa interessante. Por quê? Porque através da meiose a gente pode combinar parte de um pai com parte de uma mãe para fazer um filho, que não vai ser nem igual ao pai, nem igual à mãe, mas sim uma variação, uma combinação daqueles dois. E a outra coisa é que, diferente da mitose, que ocorria de uma vez só, do começo ao fim, a gente vai ver que na meiose, o que acontece é que a gente vai ter duas etapas. A gente vai fazer uma e depois a gente vai começar a outra. Tudo bem? Então vamos comparar bem rapidinho aqui mitose e meiose. Na mitose, vamos comparar a partir de uma célula normal, comum, seja diploide, ou seja, 2N. O que é que isso quer dizer? Que todos os cromossomos dela têm pelo menos um outro cromossomo que vai fazer o seu par, ou seja, todos os cromossomos têm homólogos. Na mitose, o que a gente viu é que quando acabar isso daqui, a gente vai acabar com células iguais, ou seja, duas células que vão ser também diploides. Na meiose, o processo vai ser um pouquinho diferente. O que é que vai estar acontecendo? A gente vai começar também com uma célula diploide, 2N. Ela vai fazer a sua primeira divisão. Quando ela fizer isso, nós vamos ter como resultado duas células N. Daqui, cada uma dessas células N vai dar origem a outras duas células, que vão ser o quê? N. Então, se a gente atentar direitinho, o que é que está acontecendo? Nós temos uma primeira etapa, em que nessa primeira etapa a gente saiu de 2N e sofreu uma redução para N. Ou seja, o número de cromossomos ficou reduzido pela metade. E é justamente essa etapa que dá a característica reducional para a meiose. Na segunda etapa, nós começamos com o quê? Nós começamos com células N, que acabaram sendo N. Então, essa segunda etapa aqui, ela é o quê? Conservativa. E calma lá, a divisão que a gente viu aqui, que começa com um número e acaba com o mesmo número, é como se fosse a mitose, não é isso? Pois é, a segunda fase da meiose, como a gente vai ver um pouquinho mais na frente, é idêntica à mitose. Qual que é a única diferença? Se a gente der uma olhadinha aqui, a mitose começa com células diploides e a meiose começa com células haploides. Então, se você não soubesse do número de cromossomos que a célula tinha inicialmente, dava para saber se era mitose ou meiose 2? Não, porque os processos vão ser idênticos.
Entendeu agora um dos motivos pelos quais eu disse para você assistir ao vídeo de mitose? E por que eu disse que geralmente que a gente vai precisar duas células que sofreram meiose para poder originar um indivíduo? Por exemplo, no nosso caso, seres humanos, você não tem como pegar um espermatozoide e gerar um indivíduo novo. Você não tem como pegar um óvulo e gerar um indivíduo novo. Você precisa de um óvulo e um espermatozoide. Mas, apesar de ser a regra, de ser o comum, existem espécies que não funcionam assim. Algumas espécies, como é o caso, por exemplo, das abelhas, eles tanto têm indivíduos que são diploides, 2N, quanto eles têm indivíduos que são haploides, ou seja, só N. Uma abelha rainha é diploide, vai gerar uma série de óvulos que vão ser o quê? Haploides. Esses óvulos, os que forem fecundados, vão virar abelhas fêmeas, que serão também diploides. Os que não forem, viram zangões. Então, os machos são pela metade no caso das abelhas. Estranho, mas acontece. Tudo bem, pessoal? Então, agora que a gente já viu este pedacinho daqui, eu quero falar um pouquinho para vocês sobre as duas fases que nós vamos encontrar na meiose. Então, pessoal, como nós vimos também lá na mitose, nós vamos ter aquelas 4 fases. Quais são mesmo, pessoal? Prometa a anatel, ou seja, nós vamos ter o quê? Pro, nós vamos ter a meta, nós vamos ter a ana e nós vamos ter a telo. E elas são todas o quê? Fases. Então, nós vamos ter a prófase, metáfase, anáfase e a telófase. Isso não muda. O lance é, nós não vamos ter isso aqui tudo acontecendo em 2 etapas? Então, nós vamos ter o quê? A prófase e a metáfase 1 e a 2. Tudo bem? Então, eu vou colocar aqui lado a lado as duas para a gente poder comparar o que acontece em cada uma delas. E eu vou começar falando pelo padrão da gente. Eu vou começar falando da... Então, o que é que a gente tinha visto tanto? Deixa eu dar um zoomzinho aqui. Na nossa prófase. Nós tínhamos a nossa célula. E tem algumas coisas que nós vimos que iriam aparecer e outras que iriam desaparecer. O que é que vai estar desaparecendo, pessoal? São os obstáculos, ou seja, a carioteca, que está aqui tracejadinho, vai estar desaparecendo. O nucleolo também vai estar desaparecendo. Temos algumas coisas que vão estar aparecendo, que eu vou colocar em azul aqui. Nós vamos ter o quê? A duplicação dos centríolos. Então, nós temos um centríolo a mais do que o normal. E nós vamos ter o aparecimento do fuso. Que nesse caso daqui ele vai se chamar de quê? De fuso meiótico, que vai ser uma meiose. Além disso, nós temos a condensação de quem? Dos cromossomos. Tem mais um detalhezinho aqui que eu não vou falar agora, mas é ele quem vai diferenciar a prófase 1 de todas as demais. Então, em azul, o que é que a gente teve aqui tanto, pessoal? Nós tivemos centríolos duplicados, nós tivemos a condensação dos cromossomos, nós tivemos o que mais? Nós tivemos a formação do fuso. E o que é que desapareceu mesmo, pessoal? Desapareceu a carioteca, que também é conhecido como quem? Uma membrana nuclear. E desapareceu quem? O nucleolo. Ou seja, todos os obstáculos para a nossa mudança. Tudo bem? Na sequência, nós temos a segunda etapa, que seria o quê? A metáfase. Na metáfase, pessoal, a gente vai estar colocando todo mundo lá no meio para fazer a separação. O que é que vai estar acontecendo então? Nós vamos ter aqui os centríolos duplicados, fuso, e bem aqui no meio nós vamos ter a famosa placa equatorial, que eu vou colocar aqui os cromossomos em vermelho só para diferenciar eles do fuso. Mas calma lá, se você assistiu a aula de mitose, tem alguma coisa que está estranha.
que eles deveriam estar numa linha só, né? Pois é, essa placa equatorial daqui, ela vai ser o quê? Dupla. Por que ela é dupla? Porque ela vai estar colocando os cromossomos um acima do outro, diferente lá da mitose, em que eles estavam alinhados. Para que isso vai estar acontecendo, Igor? É estranho. Pois é, mas tem uma função muito importante que não daria para fazer de outro modo. Na sequência, depois de ter formado a placa equatorial, a gente vai fazer o quê? A separação. Então, nós vamos ter aqui, de novo, centríolos, o encurtamento aqui dos fusos, que vai promover a separação. Mas vejam bem, antigamente, na mitose, o que a gente tinha visto é que os cromossomos estavam duplicados e unidos por aqui. E o que a gente estava fazendo era separar as cromátides irmãs, de modo que cada célula ia ficar com um pedacinho. Agora não. O que nós vamos estar separando vai ser cada cromossomo desses. Então eles ainda estão duplicados. Nós não separamos aqui as cromátides. Nós separamos o quê? Os cromossomos homólogos. Ou seja, se você aí tem dois cromossomos 21, na hora que está acontecendo a meiose, vai acontecer o quê? Vai subir um 21 e desce outro 21. Tranquilos? E nos finalmente nós vamos ter a telófase. Se você também assistiu a aula de mitose, você deve estar sabendo que o que acontece agora vai ser o quê? Tudo que tinha acontecido lá, acontece ao contrário aqui. Então, quem que tinha desaparecido? Tinha desaparecido a membrana nuclear, então ela vai o quê? Reaparecer. Tinha desaparecido o nucleolo, então também reaparece. Os cromossomos, eles estavam condensados, então agora eles vão descondensar, ficam maiorzinhos. Só um detalhezinho, isso aqui tem que estar um pouquinho mais para cá. E os centríolos estavam duplicados, agora a gente só vai ter um. E o fuso desapareceu. Tranquilo. E por que eu joguei isso para cá, gente? É porque daqui, isso é uma parte do núcleo. Mas a gente não viu que está formando duas partes? Então, uma parte foi para cima, outra parte foi para baixo. Então nós vamos ter o que tanto aqui? Reaparecimento da carioteca, reaparecimento do nucleolo, desaparecimento de quem? Do fuso, desaparecimento de quem? Dos centríolos duplicados, e desaparecimento de quem mais, gente? Da condensação, ou seja, os cromossomos agora estão descondensados. Então, menos, menos, menos. E aqui, mais, mais, mais. Então, o que é que está acontecendo, pessoal? Nos finalmente, a gente vai ter a citocinese, e lembra que eu dei uma erradinha na aula passada, eu estava falando diacinese, é cito, que vai ser a separação final das células. Ou seja, ela vai, de fato, se dividir e virar duas células. Atentem para um detalhe. Se eu der um zoom neste pedacinho daqui, o que nós vamos ver é aquele lance em que nós temos uma cromátide irmã, outra cromátide irmã, e elas estão unidas pelo centríolo. Esse cromossomo daqui, ele ainda está duplicado. Mas quantos cromossomos esta célula daqui tem, pessoal? 2 ou 4? 2, né? Ela tem 2 cromossomos duplicados. Isso é a mesma coisa que dizer que ela é diploide? Não, ela é haploide. Porque a célula normalmente tem 4 cromossomos. E é super comum o pessoal se enrolar em pensar que, como o cromossomo está duplicado, ela tem 2. Ela não tem, pessoal. Ela só tem 2 cromossomos. Enquanto eles estiverem juntinhos, são 2 cromossomos. Na hora que separar, vira mais de 2. Tudo bem? Sabendo disso, vamos dar uma olhadinha agora no que estaria acontecendo
com a segunda divisão. Vamos lá. Na segunda divisão, vai acontecer tudo normalzinho. Vamos ter aparição dos centríolos, condensação dos cromossomos, aparecimento do fuso, desaparecimento da carioteca, desaparecimento do nucleolo. Ou seja, é um Ctrl+C, Ctrl+V deste desenho daqui. O que é que vai estar acontecendo na segunda etapa? Nós vamos ter a formação da placa equatorial. Deixa eu um zoomzinho aqui. Aliás, calma, isso não é um Ctrl+C, Ctrl+V, gente, por quê? Porque desses cromossomos, nós não começamos com 4, nós começamos com 2. Olha aí. Não caiam na pegadinha. Então, o que é que vai estar acontecendo agora? Nós vamos fazer a placa equatorial. Como que é essa placa equatorial? Na mitose, ela é simples. Ou seja, os cromossomos agora eles estão todos em uma mesma linha. Então, na hora que a gente está puxando, está indo cada metade para um lado. Então, o que é que vai estar acontecendo na nossa anáfase, que seria a nossa terceira fase? A gente vai ter o encurtamento do fuso. Então, nesse encurtamento do fuso, o que é que vai estar acontecendo? Agora sim, a gente vai separar as cromátides irmãs, ou seja, a verdinha vai para um lado e a vermelha vai para o outro. Nos finalmente, nós vamos ter o quê? A telófase, em que vai ser também um Ctrl+C, Ctrl+V daquela célula dali, com uma diferença. O que é que vai estar acontecendo? É tudo com um núcleo só. Então, quem que tinha desaparecido que vai reaparecer? A carioteca vai reaparecer, o nucleolo vai reaparecer, os cromossomos vão se descondensar. Quem que vai desaparecer? Os centríolos duplicados, a gente só vai ter um agora, o fuso também vai desaparecer. Então, esse pedacinho daqui, a gente vai ter igual. E, nos finalmente, nós vamos ter a citocinese, que vai dividir ambos bem aqui. Tudo bem? Então, o que é que acontece? De diferenças, nós podemos ver aqui, na anáfase, em vez de separar os cromossomos homólogos, na segunda nós separamos o que? As cromátides irmãs. Irmãs e não irmãs. Aqui, nós acabamos a telófase com os cromossomos duplicados. Na telófase 2, os cromossomos já estão simples. E a placa equatorial, em vez de ser dupla, ela vai ser o quê? Simples, igual a da mitose. Fora isso, tudo igualzinho. Tranquilo, pessoal? Então, o que é que a gente pode ver aqui? Eu tinha falado para vocês que tem um detalhe de quem? Da prófase 1, que é diferente de todos os outros. É que nesta prófase pode acontecer uma coisinha especial. Vocês lembram que eu estava falando que a meiose é um dos modos de aumentar a variabilidade genética na nossa primeira aula? Essa variação ela vem justamente de você combinar indivíduos. Você pega o pai e a mãe, você pega um pedacinho de cada, e o que acontece? O filho não é nem igual ao pai, nem igual à mãe. Ele é uma mistura de ambos. Mas existe uma possibilidade de você aumentar essa variabilidade antes disso, que ocorre justamente aqui na prófase 1. Em resumo, pessoal, vamos pensar o seguinte. Eu vou desenhar aqui dois cromossomos. Um cromossomo verde e um cromossomo vermelho. Imagine que eles são homólogos. Eles vão ficar pareados, justamente para poderem ficar 2 a 2 e formar a nossa placa equatorial dupla. Mas, enquanto eles se parearem, uma das coisas que pode acontecer é que eles podem se cruzar. Uau. Então,
uma das coisas que pode acontecer é que eles podem, então, se cruzar. E o que é que vai estar acontecendo? Na hora que eles forem se separar, a gente vai ter um cromossomo que vai ficar com um pedacinho do outro. Então, o que é que está acontecendo? Os genes que antes poderiam estar somente no cromossomo vermelho, agora podem estar no cromossomo verde. E os genes que antes só estariam no cromossomo verde, agora podem estar no vermelho. Então, mesmo que você tenha herdado aquele cromossomo em tese lá do seu avô, ele pode ser diferente. Por quê? Porque ocorreu recombinação. E o nome que a gente dá aqui é que eles estão se cruzando, que do inglês vem crossing. E fica um por cima do outro. Por isso, o nome que a gente dá para isso é crossing over. Tudo bem? Ele ocorre numa série de subfases que nós temos na meiose, mais especificamente aonde? Na prófase 1. Tranquilos, pessoal? É um bocadinho de detalhe para a gente saber de quais são as subfases e quais delas ocorrem. Então, isso vai estar no vídeo dedicado à parte, porque para a maior parte de vocês, isso aqui é mais que suficiente. Tranquilos, pessoal? Então, boa sorte. Agora vocês estão tranquilos para começar a resolver os exercícios. Fiquem à vontade para ir lá na nossa listinha do Estudo em Dia. Qualquer dúvida, estou aqui e até a próxima.